Paz e graça, igreja, continuando em Romanos 6, vamos falar hoje do versículo 11 ao 14. O que nós temos enfatizado até agora? O apóstolo Paulo está repudiando aquela ideia de que nós podemos continuar no pecado para que a graça abunde, para que a graça aumente. Ele repudiou essa ideia, está repudiando, mostrando a nossa união com Cristo. Cristo morreu para o pecado, nós também morremos, no sentido de que pagamos a dívida está paga em Cristo. Demonstramos isso no batismo. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Vivemos agora para Cristo, vivemos agora para servi-lo. No versículo 11, ele está dizendo: considere, desta forma considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Jesus Cristo. O que é considerar? Não é um fazer de conta. Isto é um fato. Ocorreu realmente. A conta está paga. O velho homem teve fim. Vocês agora estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Então leve isso a sério. A vida de vocês é como um livro que tem 2 volumes. A vida velha é o primeiro volume. Acabou. Agora uma vida nova. É como uma pessoa, já falei sobre isso, né, que paga uma pena, paga por uma pena, né, fica preso, por exemplo, 2 anos, 3, sei lá. Depois que terminou aquele período, né, da condenação, está pago. Ele não deve mais nada. O Estado não tem poder sobre ele. Mas ele quer continuar a cometer crime. Não pode, é uma incongruência. Ele tem que viver uma vida nova daí para frente. É como uma pessoa que casa e quer viver como solteiro. Quando você casa, você vai ter uma outra vida. Tu vai cuidar do seu cônjuge, tu vai cuidar dos seus filhos, tu vai cuidar da sua casa. Tu não pode viver como você vivia antes. Então, e o segredo é a mente. Considere isso. Eu vou considerar onde? Na minha mente. Eu vou pensar sobre isso. O meu velho homem acabou. O meu velho homem ficou lá na cruz. Eu não vou mais continuar vivendo no pecado. E ele diz no versículo 14, no versículo 12: portanto, não permita que o pecado continue dominando nos seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Por isso que eu falei aqui, a morte, está morto para o pecado, não significa que você não tem mais desejo, que você está insensível ao pecado. Não significa que a velha natureza está totalmente morta. Não é isso. Eu já falei, morte para o pecado significa que a penalidade, né, a condenação já foi paga. A sua velha natureza, ela continua ainda viva. O desejo pelo pecado continua. Tanto é que ele diz, para não deixar que esses desejos dominem. Se ele está falando que não é para deixar que os seus desejos dominem, é porque os desejos ainda existem. O versículo 12, portanto, não permita que o pecado continue dominando. Não permita que não obedeçam mais os seus desejos. É um ato inteligente. Eu levo em consideração que o meu velho homem ficou lá na cruz, e agora para frente eu não vou permitir que o pecado domine a minha vida. No versículo 13, ele diz o seguinte: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereça-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ofereça seus membros, seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Ou seja, os seus corpos que antes serviam ao pecado, os seus membros que antes serviam ao pecado, as suas pernas que te levavam para locais que você não deveria ir, as suas mãos que faziam algo que você não deveria fazer, os seus olhos que olhavam para onde você não deveria olhar, você não vai usar mais esses membros como instrumento de injustiça, mas você vai usar os seus membros para Deus, como instrumento de justiça. Você vai caminhar para locais onde tem pessoas precisando do Evangelho. As suas mãos vão ser úteis para ajudar as pessoas que estão precisando de sua ajuda. Os seus olhos vão ter olhares para locais onde você vai ver a beleza, a santidade de Deus e glorificá-lo. Ou seja, os seus membros vão estar a serviço de Deus e não mais ao serviço do pecado. Ele arremata no versículo 14 dizendo: por que isso?
porque o pecado não vai dominar mais vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que está debaixo da lei? Está debaixo da condenação, porque estar debaixo da lei significa que você tem a obrigação de guardar a lei. E como você não tem a mínima condição de guardar toda a lei, você está debaixo da condenação, você está debaixo da maldição. O que é estar debaixo da graça? Estar debaixo da graça significa que você agora está numa posição de gratidão. Você recebeu a salvação gratuitamente. E você agora é grato a Deus por isso. Isso impõe a você responsabilidade. Responsabilidade por uma vida de santidade. A lei te coloca numa situação de obrigação. Eu sou obrigado a cumprir todos os itens da lei. E se você deixou de cumprir um item, descumpriu toda a lei. Então isso é maldição. A graça não, você já está livre. Você não é mais aquele velho homem. Os seus pecados foram pagos. Você é grato a Deus por isso. E você agora sente esse peso da responsabilidade de viver a cada dia uma vida de santidade, de se santificar, de se consagrar a Deus, por gratidão por aquilo que Deus fez para você. Que todos tenham uma noite na presença de Deus.